Olá você que está acompanhando a gente aqui no canal do YouTube. Meu nome é Fábio Machado, estamos começando mais um episódio do podcast Referência. Esse podcast de hoje que tem o apoio da Vale do Tibagi, que está comemorando esse ano 25 anos. E quero mandar um abraço aí para o Nico, para o Adriano, para a Laís, para a Dayana. Um abraço para todo o pessoal da Vale do Tibagi. Convido você também a se inscrever no canal, a curtir e ativar as notificações para estar sempre acompanhando o nosso canal aqui no YouTube. E hoje não é nosso convidado, hoje a nossa convidada é uma catarinense nascida em Criciúma, engenheira florestal formada pela Universidade Federal do Paraná em 1992, advogada também formada pela PUC Paraná em 1994, trabalha com consultoria ambiental e florestal há mais de 30 anos e é proprietária da LCB, Consultoria e Projetos, fundada por ela mesma em 2002. E atualmente é a presidente da APEF, Associação Paranaense de Engenheiros Florestais. Seja bem-vinda, Lela Bétega. Lela Regina Curti Bétega, né? Tudo bem, Lela? Seja bem-vinda. Isso mesmo, Fábio. Obrigada pelo convite. E vamos lá, né? Vamos fazer esse bate-papo. Exatamente, vamos começar esse bate-papo. Você é engenheira florestal, né? Eu sou engenheira florestal. Formada pela Universidade Federal do Paraná. Como começou essa tua paixão pela engenharia florestal? Então, a engenharia florestal veio, assim, para minha vida, porque meu pai, eu nasci em Criciúma, mas, assim, foi um acidente geográfico, digamos assim. Certo. Porque eu passei a minha infância e adolescência em Lages. Meu pai tinha uma madeireira lá, então, assim, eu o acompanhava sempre quando ele ia para verificar as áreas que a empresa explorava, madeira naquela ocasião, né? Certo. Então, eu sempre ia junto com ele. Você era muito nova ou já era uma adolescente? A partir dos 13 anos eu já ia com ele, entendeu? Então, eu já acompanhava ele, até aprendi a dirigir, né? Nessa idade, assim, a gente já tem mais de 50 anos. Como dizem aquelas pessoas, outras épocas. Isso. Mas assim, eu acompanhava ele nessas visitas que ele fazia, e ali eu gostava, porque como ele tinha uma madeireira, eu achei que a engenharia florestal seria uma profissão, né, que aliar, eu podia ajudá-lo depois no futuro, dentro dessa empresa. Então você se criou numa madeireira, né? Teu pai tinha que tipo de madeireira? Uma serraria? O que era? Isso, era uma serraria em Lages. Em Lages, Santa Catarina. E sempre foi a função? Teu pai sempre foi madeireiro? Vem dos teus avós? Como que vem essa história da indústria da madeira com vocês? Não, meu pai, assim, ele foi representante comercial e num determinado momento da vida dele, ele teve lá uma oportunidade, né? Fez ali um negócio, recebeu uma comissão. E a partir dali ele e mais 2 sócios, iniciaram essa trajetória aí com essa serraria. Ele fundou a própria indústria. Isso. Serrava madeira. Araucária naquela época, né? Isso. Então vamos dizer que ano foi isso? Foi na década de 80. Década de 80, né? Década de 80. Já tinha o início do plantio do pinos já. Já tinha. Mas Araucária era permitido ainda, né? Aquela região ali tinha uma fábrica que hoje pertence à Klabin, que era antigamente chamava PCC, né? Papel e Celulose Catarinense. E tinha bastante reflorestamento. Em Otacílio Costa tinha a antiga Olincraft, né? Que hoje também é Klabin. Então, tinham essas 2 unidades ali na região. Era uma região madeireira, né? Qual era o nome da indústria do teu pai? Indústria e Comércio de Madeiras Panorama. Panorama. Porque você conhece Lages? Conheço Lages. Então, um abração pro pessoal de Lages aí que está acompanhando a gente. Na parte bem alta, você enxerga a cidade inteira. Num determinado ponto da cidade lá. Tem até uma santa, né? Lá, hoje tem um morro lá em Lages, que vocês têm um mirante, né? Isso, mas isso é do outro lado da cidade. Tá. Quando você entra pela BR-116, antigamente tinha a Batistela ali, bem na entrada desse acesso, a serraria do meu pai ficava bem naquela região. E chamava panorama justamente porque você enxergava a cidade inteira, entendeu? Então você se criou dentro de uma serraria?
Assim, O processo, a acompanhando infância, o final da infância e adolescência ali, né? E é verdade isso, muitas pessoas me contam que quem convive ou quem cresceu dentro de uma indústria madeireira, o cheiro é uma lembrança fantástica, assim, né, da madeira, né? O cheiro da madeira serrada não tem outro cheiro que se compare a ele, né? Quando você entra nas indústrias, você traz muita essas lembranças. Assim, hoje em dia eu trabalho menos com essa área Sim, claro. de madeira Mas serrada, você entra, né? às vezes até acaba, né, visitando umas empresas ou não. Mas não é o mesmo cheiro, sabe? Ah, O cheiro da araucária é diferente é do verdade, cheiro do agora do pinus, Pinos, né? entendeu? Mas legal. E daí, como foi esse processo? Daí você acompanhando teu pai? Isso, daí quando eu tinha por volta de 16 anos, eu estava no ensino médio, vim estudar em Curitiba, De Lages, de saiu Lages para com Curitiba 16 anos. com 16 Outras anos. épocas, tá, pessoal? Morei ali num pensionato na Emiliano Perneta, sabe? Que é das Freiras, não sei se já ouviu falar, Sei, tem um já. pensionato ali na Emiliano Perneta. Então, vim terminar ali o ensino médio, fiz vestibular, né? E passei num segundo momento em engenharia florestal. Na Então, Federal, né? Que a Federal tem uma briga no mercado, que ela diz que no mercado no Brasil, que uns dizem que ela é a primeira universidade de engenharia florestal do Brasil, outras pessoas dizem que é de Viçosa, né? na realidade, o curso de engenharia florestal iniciou em Minas Gerais, mas tem toda uma história por trás disso, né? Como na década de 60, ali, quando o curso iniciou, nós tivemos um incêndio florestal muito grande no Paraná, e foi na época do governador Ney Braga. Certo. E, se eu não me engano, 62 e 63, não tenho bem certo essa data. E o curso de engenharia florestal, ele era em Minas Gerais, em Viçosa, mas teve uma articulação política muito grande, na época até do Juscelino Kubitschek, né? E eles conseguiram, com o Ney Braga, não sei como é que ele fez isso, mas ele trouxe o curso de engenharia florestal para Curitiba. Então, todos os estudantes mineiros que faziam parte desse curso acabaram se formando aqui em Curitiba, certo. Entendeu? Então, na realidade, o curso iniciou em Viçosa, mas a primeira turma se formou aqui no Paraná. Então é por causa disso que tem essa briga, então. Tem essa briga. Parece que teve um aluno que permaneceu lá e conseguiu colar grau, né? Mas não junto com a turma, entendeu? Essa é uma história que eu estou repassando, que eu recebi desse jeito. E daí você veio aqui sozinha morar, se formou em engenharia florestal. Isso, eu vim morar aqui, daí eu fiz engenharia florestal, depois eu passei em direito. Daí me conta, você se formou em engenharia, começou a trabalhar nesse mercado florestal ou já emendou essa faculdade de direito? Não, porque na realidade eu meio que levei as duas faculdades juntas, você fez entendeu? juntas, entendi. Que eu tranquei 2 anos de direito, daí eu segui com a engenharia, daí no último ano de engenharia eu retornei para o curso de direito, que eu só podia ter 2 anos trancado, né? Sim. Então, eu formei em engenharia florestal em 92 e em 94 formei em direito, entendeu? Nesse ano eu completei 30 anos de direito e há 2 anos atrás a nossa turma completou 30 anos também. Você olhou para lá porque tem uma convidada aqui. Quem que está aqui com a gente hoje? Hoje está aqui junto a minha colega Yolanda. Né? Seja bem-vinda também, Yolanda. Ela está aqui presente nos estúdios. E além dela ser engenheira florestal formada comigo, ela também é minha parceira na Associação dos Engenheiros Florestais, né? Sim, nossa lá na PEF. tesoureira. Maravilha. Já vamos daqui a pouco falar da PEF, vamos abordar bastante essa tua função agora, né? Presidente, né? Presidente ou presidenta? Presidente. Presidente, né? Também concordo. Gosto desse termo presidente. Eu não sei se na língua portuguesa é correto, não. Olha, Mauro que está aqui também é correto, Mauro? Não, ela já está apontando que não é, então... Certo, não, assim, isso foi um invencionismo que fizeram com uma determinada presença no cargo de presidente, né? É verdade. E tem a língua portuguesa tem essas especificações. Uma vez eu encontrei um colega de trabalho, assim, que trabalhava no mercado da madeira, e ele era americano. Ele é americano até hoje, né? E eu conversando, ele perguntou, ele falava português, né? Daí ele perguntou qual que era a minha profissão. Eu falei, não, eu sou jornalista.
Ele parou, olhou estranho assim. Daí eu falei, não, qual que é o problema? Você é jornalista? Já tava meio assim, né? Daí ele, mas você é homem? Por que é jornalista? Poxa, até explicar para ele que a língua portuguesa, algumas profissões, ela, Os detalhes, né, que nem o né? presidente, né, não tem denominação feminina ou masculina, né? Então a nossa língua é bem engenheiro, engenheira, engenheira, né? né? Médico, Exatamente. médica, mas Mas o jornalista, a jornalista, o jornalista, não tem o jornalista, presidente e né? a presidente, É a né? presidente, exatamente. E você fez engenharia florestal por causa do seu pai? Assim, teve alguma influência do teu pai, porque trabalhava já no setor da madeira? Não, ele inicialmente queria que eu fizesse medicina, né? Porque o sonho de todo pai é ter uma filha É médica, verdade. né? Um filho médico. Mas assim, eu vi que para mim não era essa atividade. E como tinha esse curso de engenharia florestal, eu até no cursinho, conversando com uma amiga, ela, mas tem engenharia florestal na Federal, né? Tava naquela fase de decidir o que fazer, daí eu falei para o meu pai, vou fazer engenharia florestal. E ele achou que seria uma boa opção, né? Mas ele não me forçou a nada. Isso foi uma escolha minha mesmo. E você se sente, né, satisfeita? Foi o caminho certo que você escolheu na tua profissão? Eu sou formada em duas áreas bem distintas, Exatamente, né? Engenharia e direito. direito. Uma é humana e outra eu tenho a minha turma de direito, né? Tanto é que eu acompanho para o pessoal do direito, mas eu atuo mesmo como engenheira. Então, eu sou uma engenheira raiz, entendeu? Raiz mesmo, da floresta, né? Sou da floresta. E me conta assim, porque situa aí quem está assistindo a gente, porque a engenharia mecânica, ela tem um mundo muito masculinizado, né? E a engenharia florestal antigamente, como que era? Já tinha uma presença maior das mulheres, das estudantes, ou os homens predominavam também nesse curso? Então, quando a gente entrou, a minha turma, a Yolanda, a coisa já estava mais equilibrada. Certo, ali no final da década de 80, sabe? 86, 87. Assim, lógico, tinha predominância masculina no curso, né? Mas a nossa turma tinha bastante mulher, proporcionalmente às outras engenharias, e principalmente proporcionalmente ao que entrava na engenharia florestal. Então, eu acho que a nossa turma, dos 60 que entraram, eu acho que quase meio a meio ali era. Já era. E hoje, como que está isso? Você que observa no mercado, vê. Olha, eu não tenho muita informação de como que está isso na Federal, mas assim, o que me falam, né, em todos os cursos, não só na engenharia, que está tendo uma predominância maior de mulher do que de homem, né? As mulheres estudam mais mesmo, elas são mais inteligentes. Não é isso, eu acho que é oportunidade, sabe? E que se tá se dando para as mulheres também, né? E a população, ela é composta percentualmente maior do que o homem, né? Assim, e quando você, a tua preferência da atuação na engenharia florestal é mais que a gente fala background, né? Vamos dizer, por trás, ou você gosta de estar lá dentro da floresta, no meio do mato? Então, eu tenho duas versões, né? Eu sempre digo que eu tenho a minha versão urbana e tenho a minha versão off-road, entendeu? Então, eu uso, né? Vou para o meio do mato, usa ando de bota, caminhonete, entendeu? Uso bota, sujo a bota na lama, né? Venho todas as vezes embarrada, soltando o torrão ali para dentro do escritório. Mas, assim, como eu atuo muito no licenciamento ambiental, né? Eu tenho muitas atividades relacionadas com o licenciamento. Então, a parte florestal mesmo está dentro dessa atividade ambiental, entendeu? Então, eu preciso fazer um projeto, por exemplo, de utilidade pública para mineração, um exemplo, né? Eu vou licenciar uma área de mineração. Então, se eu precisar de uma licença ambiental, eu tenho que ir lá na área, ver como é que é aquela área de mineração, como que eu vou conduzir aquele projeto, como que eu vou conduzir aquele licenciamento, entendeu? No último episódio aqui, a gente teve a presença do engenheiro florestal também, o Marcelo Schmidt, do Grupo Index, e eu vou fazer a mesma pergunta para você. Como que está esse mercado de engenharia florestal, assim, para quem está assistindo a gente, quem pensa fazer o curso? Ele é um mercado que está bom, promissor, ou tá inchado? Eu acho que as engenharias, de um modo geral, estão perdendo um pouco daquela capacidade de atração,
de novos alunos, entendeu? Eu acho que tem espaço para todo mundo, na realidade. Você tem que sempre fazer mais e não menos, né? Então, eu sempre penso que quem quer ser engenheiro, ou quem quer ser médico, ou quem quer ser dentista, qualquer profissão que você queira, você tem que se esforçar ao máximo, você tem que ser melhor do que os outros, né? Então, eu parto desse princípio. O que eu vejo da engenharia florestal? Eu acho que a gente tem muita oportunidade hoje na engenharia florestal, só que a gente não está aproveitando muito bem essas oportunidades. Como assim? Eu acho que a gente deveria mostrar melhor o que o engenheiro florestal faz. Eu né, até dei um exemplo até para a Maureen, aquele dia, né, Maureen? Eu acho que a gente tem que vender melhor o produto que a gente possui, entendeu? Mostrar o que é realmente o engenheiro florestal, o que ele pode trazer para a sociedade, né, o que ele pode proporcionar para a sociedade, que é aquilo que a gente aprende dentro da universidade. Porque todo o crescimento do nosso setor se baseia nesse trabalho, né? Mostrar o que você faz, né? Não, e vem do profissional, né? Do engenheiro florestal, né? Ele que tá ali vendo a floresta, a produtividade, o crescimento da nossa matéria-prima, né? A gente aprende, né, a plantar, a colher, né, a manejar, a conservar as florestas. Então, cada área de atuação aí tem espaço para abranger todo esse pessoal, entendeu? Só que a gente tem que alertar, a gente tem que oportunizar esse pessoal, mostrar para eles que existe essa possibilidade. Isso é um trabalho que está sendo bem difícil, eu acho, sabe? Não só na engenharia florestal, como nas outras engenharias. Mas na engenharia florestal eu percebo muito quando a gente vai em eventos e vão vários estudantes de engenharia, né? E o que eu escuto muitas vezes é que muitos que entram na engenharia acabam abandonando por achar que era uma coisa, né? E aparecer. Você concorda que muitos estudantes entram na engenharia florestal com foco de proteção ambiental? Concordo. Não só na florestal, eu acho que na ambiental também. Mas ambiental não seria para isso? Não seria assim, correto, não? Às vezes o pessoal entra na engenharia ambiental imaginando uma coisa na proteção de tudo, né? E na engenharia florestal também. Então, essa visão meio ideológica que existe hoje em dia está sendo pregada muito, né? A gente enxerga isso. Isso acaba trazendo uma consequência, né? Que é assim, desânimo do estudante em seguir com o curso. Mas na nossa época, há 30 e poucos anos atrás, isso também já acontecia, sabe? Eu acho que não é de agora que o pessoal às vezes entra num curso. O que eu acho errado, né? E eu sempre digo isso, que às vezes a pessoa faz um curso numa universidade federal, uma instituição de ensino pública, né? Recebe uma educação de primeira linha, que a Universidade Federal, de regra, ela proporciona esse tipo de educação, e depois não devolve para a sociedade. Abandona, não vai trabalhar na área, entendeu? Então, guarda esse conhecimento, né? Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa, na minha opinião, que não está certo. Entendi. Porque eu fiz direito na PUC. Eu paguei pelo meu curso de direito, entendeu? Eu não quero usar. É teu direito, né? Entendeu? Direito, né? Exato. Mas o Estado pagou teu curso, né? Eu acho que quem faz um curso numa universidade pública deveria devolver alguma coisa para a sociedade, entendeu? Então, essa é a minha opinião. É interessante essa visão. Bem interessante. E conta para nós aqui, Lela, como que você começou a trabalhar no setor florestal. Depois você formou, como que foi esse processo de você dar os seus primeiros passos aí no mercado da floresta? Então, quando eu me formei em engenharia florestal, eu ainda tinha 2 anos de direito para terminar, né? Então, eu passei no curso de mestrado, eu fiz 1 ano de mestrado, e na realidade, naquela ocasião, a gente tinha um coordenador da pós-graduação que, para você, tinha 30 vagas na pós-graduação e ele pediu 27 bolsas. E eu fui uma das contempladas sem bolsa, entendeu? Certo. Então, eu fiz 1 ano de mestrado, né?
Mas assim, sem bolsa não tem condição, eu estava ainda fazendo direito, né? Então eu fui atrás de uma oportunidade de um estágio, né? E na realidade, dentro desse estágio, tinha uma advogada, fiz o estágio em direito. Você fez Direito estágio trabalhar. direto, não no florestal ainda, Não você florestal, não. Já estava com o diploma embaixo do braço, mas não estava trabalhando. Isso. Tinha me formado, fiz um ano de mestrado, fiz 2 semestres de créditos, né? Certo. Só que eu precisava terminar o direito. Então, eu tranquei o mestrado e arrumei esse estágio de direito na área trabalhista. E a advogada da empresa, ela conhecia uma pessoa que estava precisando de alguém em engenharia florestal, mas que tivesse esse perfil de entender um pouco de lei, que tiver, né? Então, eu disse, nossa, mas que legal que você também está fazendo direito. Eu vou te apresentar para o Laércio, né? E naquela ocasião eu fazia então um estágio na trabalhista, e ela sendo advogada dessa empresa, me indicou para o Laércio, que foi meu primeiro chefe. Laércio Pessoa. Laércio Pessoa, da L Pessoa Florestal. Ah, tá. Ele, na época, era também diretor da J. Malucelli Florestal, então ele tinha empresa de consultoria dele e também atendia a J. Malucelli. Então ele pediu para eu vir trabalhar com ele, ele tinha uma outra engenheira florestal, né? E foi ali que eu iniciei a vida profissional como engenheira florestal O que você mesmo. fazia lá? Então, a gente fazia plano de corte, teve uma ocasião que eu fiquei indo na Receita Federal verificando ITR de cliente uma semana inteira, né? Então, fazia requerimento, fazia defesa, Mas aí o direito te ajudou. O direito e a engenharia, né? Legal. Então, fazia um pouco de tudo. E na época já era o Pinus que você já começou? Quando você entrou no mercado ou ainda estava o resquício da Araucária ainda? Não, a gente tinha alguns projetos de plano de manejo de nativa naquela ocasião, né? Que daí foi começo da década de 90. Você ainda podia fazer o manejo de nativas, mas a predominância eram os planos de corte de projetos de reflorestamento incentivado, né? A Lei 1134 e 5.106, que você tinha que obrigatoriamente apresentar os planos de corte para o IBAMA ali para ele liberar as autorizações de corte de reflorestamento. E quanto tempo você ficou lá com o Laércio? Então, com o Laércio eu fiquei 2 anos, porque houveram algumas coisas ali no meio do caminho. Eu fiquei com ele de 93 a 95. Tá. Né? Como funcionária, né? Como funcionária dele. Daí, depois, ele teve alguns problemas particulares e a gente acabou saindo da empresa, eu e essa outra engenheira que trabalhava comigo, que era a Cristina Nagata, e nós montamos uma empresa de consultoria nossa. Então, era eu, a Cristina e o marido dela, o Eniel, que era geólogo. Então, nós criamos uma outra empresa que chamava CEL Projetos Ambientais, que era a Cristina, Eniel e Lela, né? CEL com L. Com C e L no final. Isso. Então, com eles eu fiquei 7 anos, né? De 95 a 2002. Aí depois a gente dissolveu. Também trabalhando com consultoria daí já? Sempre consultoria? Sempre licenciamento. Sempre licenciamento. Tá. Fazia os planos de corte ainda, quando era necessário fazer plano de corte, né? Mas, basicamente, a gente começou a atuar na área de licenciamento. E como foi essa transição de você abrir a sua própria empresa daí? Assim, prestação de serviço, né? Você trabalha e você acha que está trabalhando sempre mais que o outro, né? Então, na realidade, eu vi que era mais que o outro sócio, isso. Está falando ou outro assim. Prestação de serviço você vender aquilo que está dentro da tua cabeça, né? Então, consultoria principalmente. Você dá a solução para o cliente e a solução sai de dentro da sua cabeça, certo, né? Então, eu achei que era a hora, eu tinha ganhado a minha primeira filha e eu achava que eu tinha que, assim, me desvincular dos meus 2 sócios, eles continuam meus amigos até hoje, me dou super bem com eles. Cristina, até falei com ela semana passada, mas eles tinham que seguir a vida deles, eu tinha que seguir a minha. Então, eu abri a LCB em 2002 e até hoje continuo fazendo. Você é a única dona? Você não tem sócio? Não tenho sócio. Como que é a vida sem sócio?
Olha, eu acho que é boa. Eu gosto. Você que comanda tudo, né? Sou bem Ah. controladora e centralizadora mesmo. Você falou da tua filha, né? Que você nasceu, foi bem na época que nasceu a tua primeira filha, né? Isso. Você tem duas. Tenho 2 filhas. Tá, como que é o nome delas? A mais velha é a Márcia, que é advogada, já formada. Advogada. Já formada, trabalha comigo. Ah, ela trabalha com você. Isso. Trabalha comigo, já desde o ano passado, eu acho, a hora que ela se formou. Tá. E a Beatriz, que é a mais nova, a Márcia vai fazer 24, agora nesse mês de junho, dia 21, e a Beatriz vai fazer 21 em outubro. Então, e ela faz a arquitetura na PUC. A mais velha não tinha perfil nenhum para ser engenheira Por quê? florestal. Qual que é o perfil de engenheiro florestal? Porque eu pergunto isso porque eu também, minha filha, eu comecei a falar com ela, né? Ah, você não quer fazer engenharia florestal? Tentei plantar ali, mas talvez eu não tive muito sucesso. Mas qual que é o Então, quando ela perfil? era pequena, assim, qualquer matinho que enroscasse na perna dela já saía pulando, entendeu? Tem medo de O inseto? negócio dela é shopping e pronto. Mas você não acredita. Então, hoje, ela é uma advogada, sempre digo, uma advogada severina, uma faz tudo. Elas estavam, nessa semana, fazendo o levantamento de campo em mineração lá em Santa Catarina, terça e quarta-feira. Então, ela acabou virando uma advogada que vai para campo também, entendeu? Então, quando ela foi fazer a faculdade, ela não queria fazer exatas, ela não queria fazer biológicas, ela achou melhor ir para humanas no direito, né? Mas hoje está trabalhando comigo, eu tenho que fazer o que a mãe dela faz também, né? E você vai a campo bastante ainda? Vou. Amanhã, até por sinal, eu tenho uma vistoria com órgão ambiental, entendeu? Seus clientes estão muito mais aqui na região sul ou tem muito também lá em Minas? Não, eu trabalho basicamente no Paraná. No Paraná. No Paraná. Eu faço licenciamento ambiental no Paraná e eu tenho algumas atividades em Santa Catarina de uma empresa específica que eu atendo lá. Que ela é do Paraná, mas ela tem áreas de mineração em Santa Catarina. Então você trabalha com licenciamento ambiental, é especificamente isso? Trabalho com licenciamento ambiental e florestal, porque quando você vai fazer um licenciamento ambiental, invariavelmente você precisa de uma autorização florestal. Se eu vou fazer um empreendimento imobiliário, por exemplo, eu sempre vou ter que abrir uma rua, eu sempre vou ter que tirar uma árvore, entendeu? Então, a engenharia florestal, ela está sempre casada com o licenciamento ambiental. Quantos anos está a tua empresa hoje? 2002, 24, 22 anos. Você já está há 22 anos com a tua... Com a E como LCB. que foi a evolução dela? Desde que ela começou até hoje? Olha, eu posso dizer para você que eu trabalho bastante, que eu tenho bastante clientes, eu tenho uma carteira boa, não posso reclamar. Eu tenho bastante trabalho e pouco dinheiro, né? Mas eu sempre digo isso lá no escritório. O dinheiro sempre está sendo reinvestido, né? Isso, eu sempre estou colocando de volta dentro da empresa, né? Mas que legal. E esses momentos desses 24 anos, teve momentos também difíceis, né? Qual que você lembra, assim, né, como empresária, assim, que marcou na tua vida empresarial? Eu acho que foram 2 momentos bem difíceis na área de consultoria, principalmente, sabe? E consultoria de licenciamento ambiental, que é o que eu faço. Foi no impeachment da Dilma. Ali foi um momento bem complicado. 2015, 2016. Muita gente na área de consultoria quebrou, assim. As empresas seguraram o investimento. Você ficou 1 ano ali sem fazer absolutamente nada, entendeu? Então, assim, muitos clientes que eu tinha naquela época, 2014, 15, 16 ali, eles foram dizer, não, Lela, não quero mais a tua assessoria, não preciso da tua assessoria. Como você diz, né? Entendeu? O serviço é quando eles acham que o serviço, quando é serviço, é o primeiro que é cortado. Né? Então, esse momento foi bem difícil e na pandemia também, né? Pandemia para você foi difícil? Foi porque, assim, você não podia conversar com as pessoas, você não podia marcar vistoria, você não podia... Tinha limitações, né? Você não conseguia estar em campo, de né? De locomoção, de deslocamento, até para hotel, né? Você não conseguia. Então, para a gente na consultoria, esse período foi ruim também. E como foi essa transição? Não, esse período da pandemia... No remoto, né? No online. Funcionou para vocês? Obrigatoriamente a gente teve que se adaptar, né? Então, a gente começou a fazer reunião virtual, né? Começou a trabalhar com máscara,
Sim, sim. Era o que era possível fazer, Mas entendeu? trabalhava em casa. Vocês foram para casa ou trabalharam na... Naquele período que teve acho que um mês ali que fechou tudo, lembra? Que Sim. não tinha ninguém. Eu ficava indo no escritório, mas toda a minha equipe estava em casa remotamente. Foram momentos surreais, né? Eu me lembro Foi que eu vinha bem para cá também difícil. trabalhar, parecia aqueles filmes de fim de mundo, né? Walking Dead, assim, porque você andava nas ruas, não tinha nada. Eu uma vez saí eu moro bem perto do meu escritório, eu moro no São Brás, meu escritório é em Santa Felicidade, eu vou pelo contorno ali. Eu saí do meu escritório uma manhã, não encontrei um carro no trajeto. Então, assim, né? O preço da gasolina, assim, toda vez que eu passava num posto era mais barato, mais barato, mais barato, mais barato. Porque não, e sempre vazio, e os postos sempre vazios. Foi um período bem difícil para todo mundo. Mas engraçado que o mercado, eu falo com a indústria, o mercado florestal, nós aqui também como editora, né, de comunicação segmentada, no início foi um baque, né, foi um susto. Mas depois, em termos de resultados, eu acho que foi... Mas você sabe que naquele período da indústria, eu atendo muita indústria também, né? Explodiu de venda, né? Eu atendo uma empresa em Campo Largo que produz piso e revestimento que é muito grande, né? Domina o mercado aqui no Paraná. Eu atendo uma cimenteira em Adrianópolis. Então, assim, cimento caro é aquele que não foi produzido, porque tudo que tinha sido produzido vendia. Faltou. Porque os R$600, que era aquele ajuda... Sim, o ajuda do governo. Auxílio emergencial, né? Proporcionou esse tipo de consumo, entendeu? Então, eu lembro que o pessoal parou as fábricas, né? E daí, na retomada, não venciam a produção, entendeu? Sim. Então, para a indústria mesmo, só que daí começou a faltar matéria-prima. Não, daí vem a inflação, né? Porque daí começou a faltar, procura e demanda, né? Isso. Então, é um ciclo ali que se formou. Para a gente, na área de prestação de serviços, eu achei que foi bem ruim. E eu acho que a indústria ali teve algumas, a maior parte delas, que conseguiu êxito. Então, quando eu tinha aqui para Adrianópolis, por exemplo, que eu nunca vi tanto caminhão de cimento subindo a serra ali, entendeu? Meu Deus, um atrás do outro, que então produziram muito nesse período ali, para poder suportar ali a demanda que estava sendo criada pelo auxílio emergencial. Né? Maravilha. Até na época, eu me lembro também, as indústrias de MDF, as fábricas de imóveis não tinham MDF para comprar. O MDF sumiu do mercado. Aliás, sumiu não aguentava, a produção não acompanhava o consumo, né? Eu tenho um cliente que foi para São Paulo, alugou uma fábrica lá, entendeu? Para suprir a produção que eles não estavam conseguindo atender aqui. Mas... legal. Para a gente, só uma curiosidade também, Lela, quantos funcionários da empresa tem hoje? Você trabalha em quantos hoje? Então, hoje nós somos em torno de 6. 6 colaboradores? Isso, lá no meu escritório, entre estagiários e os colaboradores, né? E eu tenho alguns outros que são, assim, como é que eu vou te dizer? Que trabalham indireto. Isso, exato. São parceiros, né? São parceiros terceirizados, por demanda. Isso a pandemia trouxe também, né? Trabalhos ampliou, né? Esses trabalhos terceirizados de parceiros. Né? Trabalha no horário por demanda. Que ela consegue, né? Até essa fração, né? Que a lei trabalhista permitiu, né? Você fracionar, né? Pagar por ter ele mesmo um acordo de trabalhista, mas não precisa ter aquele engessamento de 8 horas, né, por dia. Isso muitas coisas boas aconteceram, ruins também, né? E tivemos que nos adaptar. Então a gente falou agora com a Lela, empresária, daqui a pouco a gente vai falar com a Lela, presidente da PF. Mas uma curiosidade, Lela, é o seu nome. Lela. Não é Leila, que é o nome mais comum, seria, né? Da onde vem o seu nome? Até perguntaram, né? É um diminutivo de algum outro nome? Eu vou tentar resumir para você, porque é uma história longa, tá? Meu pai estudava latim e tinha dentro das lições de latim dele
um capítulo, um livro, né? Chamava Ludos 1, 2, 3 e 4, não me lembro muito bem. E dentro disso tinha um personagem que se chamava Lésbia Regina, a personagem, que era a rainha da Ilha de Lesbos, lá na Grécia Antiga, né? Então, o latim dele, que ele aprendeu, tinha nessa lição essa personagem. E eu, sendo a filha mais velha, quando eu nasci, não tinha ecografia, não tinha, nem sabia se ia ser Comprava homem. aquelas roupas amarelinhas, Não sabia se ia ser uma mulher ou um homem, né? Eu nasci, era uma menina, ele correu no cartório e registrou como Lésbia Regina. E a minha mãe é uma pessoa lésbia Regina. Ah, ele chegou a registrar. Registrou. Tá, aí fiquei curioso agora. Então, meu pai me registrou com esse nome e eu convivi com esse nome, né? Desde pequena. Então, assim, você sabia que o teu nome é de mulher que gosta de mulher? Eu disse assim, nossa, é. E assim, é uma coisa que você é criança, né? Hoje não, hoje todo mundo conversa a respeito disso. Mas outras épocas. Outras épocas. Há 50 anos atrás, você com 7 anos, iniciando na escola, você não tinha noção do que era aquilo, né? Mas enfim, tinha sofrido bastante bullying, então. A minha mãe ficou muito brava. Porque daí, assim, ele não combinou com ela. Eles não combinaram como é que ia ser o nome. Outras épocas, né? Se for menino, vai chamar como. Se for menino, vai chamar como. Então, o nome do meu irmão do meio chama Paulo Ricardo. O nome da minha irmã mais nova chama Andréa Cristina. Né? Tudo nome duplo. O meu também é nome duplo, né? Antigamente se dá bastante nome duplo, né? Bom, aí... Quando eu morava em Lages, e a gente ia ter os Jogos Estudantis Catarinenses em Lages. Aí as minhas amigas falaram, mas nós não vamos poder te apresentar como lésbia para os meninos aqui que vão participar dos Jogos Estudantis, né? Eu disse, Não, nós vamos te dar um apelido. Eu disse, não me diga, você vai ser a Lela, entendeu? Isso eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e tinha uma outra Lela também na cidade, ali nessa mesma fase. Daí eu assim, tá, mas já tem a outra, né? Não, mas você vai ser Lela com 2 L's, então. Eu sim, e tudo bem. E a partir dali, as meninas, as minhas, quando chegavam os jogadores de Blumenau, de Florianópolis, essa aqui é a Lela. E ficou com 13 anos. Aí tá, mas o nome na certidão de nascimento permaneceu como era. Aí quando a gente começou a faculdade, tinha até um professor de topografia, não sei se a Yolanda vai lembrar disso, ele foi fazer a chamada, primeira aula, assim, pegou a lista de chamada, chegou no meu nome, você sabia que o teu nome é do livro de latim Ludus 1, 2, 3 e 4? Professor, sabia. Daí eu falei assim, eu sabia, professor, porque meu pai estudou esse livro, eu sabia. Mas assim, na faculdade todo mundo me chamava de Lela, porque era o Lela. Bom, aí quando eu engravidei da minha primeira filha, né, a minha sogra ficou doente, e a advogada, eu fui lá um dia conversar com ela, assim, Lela, eu tenho uma ação pronta aqui, você não quer trocar de nome? É bem simples, tranquilo. Vamos fazer aqui a sua ação para você trocar de nome, porque daí quando a Márcia nascer, ela já entra na certidão, porque assim, eu sempre usei Lela desde dos 13 anos de idade. Na escola também chamavam, na chamada, Lela, como que ou era? Na chamada não, na chamada chamava vinha pelo nome natural. Isso, o nome de registro. Aí eu falei para Iracema, então vamos trocar, já que é fácil, né? Não, já tenho pronto, já fiz isso várias vezes, né? Tenho a jurisprudência tudo pronto. Quando a Márcia nascer, você já está com a tua certidão nova, o nome dela já vai na certidão correta. Eu disse, tá bom. Então, preparei toda a documentação para dar entrada. Livre-arbítrio meu. Eu me incomodava esse nome, não usava o nome, meu pai me deu esse nome, ele achou bonito, né? Mas assim, ele também não te conhecia, outros tempos, né? Eu disse, tá bom, vamos entrar com a ação, e o promotor da vara de registros públicos, o juiz deu a sentença
para trocar meu nome. Não, primeiro de tudo, o promotor falou assim, mas ela não comprovou com certidão negativa se ela não é foragida da justiça, se ela não está caloteando alguém, não apresentou nenhuma certidão negativa. Aí a minha advogada foi lá, né, comprovou com todas as certidões negativas. Aí o juiz fez a sentença, considerou lá, então, que poderia ser trocado o meu nome, e o promotor da Vara de Registros Públicos recorreu para o Tribunal de Justiça. Por quê? Por quê? Porque ele disse que o meu nome era um nome muito bonito, que era de uma família de passarinhos, entendeu? E que eu não tinha motivo nenhum para trocar de nome. Então, eu resolvi que não precisava trocar de nome. Então, ele foi para o acórdão do Tribunal de Justiça. Até na época saiu uma matéria na Gazeta do Povo, de um advogado, não sei se você chegou a conhecer, Osman de Oliveira, um advogado criminalista muito famoso, escrevia uma coluna todo domingo na Gazeta do Povo. Aí foi interessante, eu tenho guardado até hoje essa reportagem. Domingo de manhã, o meu ex-marido estava lendo lá a Gazeta do Povo, e ele relata exatamente isso. O juiz, provavelmente indignado com este recurso que o promotor fez, né? O doutor Osman de Oliveira falou assim, que pena que o senhor representante do Ministério Público não se chama lésbio, né? Porque pimenta nos olhos dos outros não é refresca, né? Então, de qualquer forma, foi para o Tribunal de Justiça, saiu um acórdão, os desembargadores que não tinham nada para fazer, então eles julgaram o meu caso, deram favorável à minha causa, né? Virou jurisprudência, e daí eu pude trocar meu nome, só que daí a minha filha já tinha nascido. Então uma filha carrega o nome de... Não, aí eu troquei toda a minha documentação, certidão de nascimento, certidão de casamento, alterei a certidão da minha filha. Nossa, que trabalho. Alterei toda a minha documentação, CREA, RG, CPF, OAB, tudo que você pode imaginar. E hoje o meu nome é Lela oficialmente. Oficialmente. Poxa, que história bacana. Legal. A gente vai para um breve intervalo. Conversamos com a Lela, empresária, né? E agora, daqui a pouco, a gente volta com a Lela, presidente da APEF. Até daqui a pouco. Volta no podcast Referência, hoje com Lela Bétega, presidente da APEF e também diretora da LCB Consultoria e Projetos. Esse programa de hoje que tem o patrocínio da Vale do Tibagi, que completa esse ano 25 anos, né? E deixo novamente aqui um abraço para o Nico, Adriano, para a Laís e para a Dayana aí, toda a equipe da Vale do Tibagi. Lela, né? Voltando agora, falar da APEF, Associação Paranaense de Engenheiros Florestais. Você é atual presidente, né? O mandato é 24, 25, 26? Qual que é o mandato? Eu sou atual presidente, né? A gente foi eleito no ano passado, no dia 9 de novembro. Então esse é o primeiro ano já, 24. 24 a 26. São 3 anos. Um triênio, né? A primeira gestão que eu participei da APEF foi na gestão anterior como vice-presidente. Então, eu tinha o presidente, que era o Manaus, na gestão 21-23. E agora, então, eu assumi, Manaus entrou para o conselho, né? E a gente apresentou uma chapa no passado para a eleição, foi uma chapa única, e fomos conduzidos ao cargo aqui através dessa eleição. Eu vi que você tem vários objetivos aqui nesses 3 anos de trabalho à frente à APEF. Mas explica para nós, assim, por que a entidade existe, qual que é o objetivo da APEF? Então, a APEF, a Associação Paranaense de Engenheiros Florestais, ela foi a primeira entidade de classe da engenharia florestal no Brasil, né? A primeira associação de engenheiros florestais do Brasil. Essa é a primeira, né? Porque isso, a data de fundação dela é 24 de outubro de 1967. Certo.
Então, em 2022, ela completou 55 anos, quando a gente já estava na gestão anterior. Então, como o curso de engenharia florestal também foi transferido de Minas Gerais para o Paraná, a partir dele depois vieram as outras atividades, né? Entre elas uma entidade de classe. A APF, ela sofreu aí, durante esses 50 e tantos anos, vários ciclos, né? Como em qualquer atividade, Sim. tem os altos e os Sim. baixos, né? Então, uma coisa que sempre me incomodava muito é que o fato de você ter tido o primeiro curso de engenharia florestal, a primeira turma formada no Paraná, e a gente não ter uma Câmara de Engenharia Florestal. Então, quando a gente formou a chapa da gestão anterior com Manaus, eu disse, tudo bem, eu entro na gestão da diretoria, desde que a gente retome o nosso cadastro no CREA, porque a entidade de classe teve uma prestação de contas não aprovada dentro do CREA, e isso se tornou uma dívida, né? E ela se arrastou durante muitos anos, desde 2011 até quando a gente assumiu 2021. Então, quando a gente assumiu essa gestão de 2021 a 2023, a dívida estava por volta de R$ 52 mil. Juros, correção monetária e etc. Né? Para você conseguir ter novamente o registro dentro do CREA, você precisava negociar essa dívida. Como que a gente vai fazer? Eu não sabia nem quanto que tinha na conta. Os associados não participavam mais, né? A entidade estava bem desacreditada, certo, sabe? Então, perdeu aquela paixão de quando foi a criação, lá na década de 60, entendeu? Então, nós fizemos um trabalho até na gestão anterior, até com o tesoureiro que capitaneou muitos recursos, na época era Marcelo Langer, né? Nosso tesoureiro da gestão anterior, e nós elaboramos um livro ouro para poder arrecadar o dinheiro para fazer a quitação da dívida do CREA. Então, nós trabalhamos ali num plano estratégico para a entidade de classe, né? Estabelecemos as ações, objetivos, metas, e isso fez com que a entidade de classe voltasse a ter um pouco de crédito, né? Então, dentro disso, eu sempre digo, né? Vou fazer aqui vou plagiar um pouco Martin Luther King. Eu tinha um sonho. Certo. E esse meu sonho era que a gente recuperasse o prestígio da entidade de classe, recuperasse o registro e que os engenheiros florestais no Paraná tivessem uma Câmara de Engenharia Florestal. Porque a engenharia florestal sempre ficou vinculada à Câmara de Agronomia. Então, a Câmara de Agronomia dentro do CREA tem hoje por volta de 40 conselheiros, não sei se é bem isso, e 3 eram engenheiros florestais. Então, nossas demandas dentro de uma Câmara grande como essa nunca eram ouvidas, entendeu? Então, existem outras câmaras de engenheiros florestais dentro dos 27 CREAs do Brasil. Nós temos hoje 11 câmaras de engenharia florestal. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esses 3 estados do Sul hoje, têm Câmara de Engenharia Florestal. Então, eu tinha um sonho, e o sonho é que a engenharia florestal tivesse uma Câmara especializada dentro do CREA. E a gente conseguiu isso, né? Depois que a gente recuperou o registro. Para você ter uma Câmara de Engenharia Florestal, você tem que ter pelo menos 3 entidades de classe atuante. E o Paraná só tinha, naquela ocasião, 2 entidades de classe atuante, que era a EFOS e a EFLOR, porque a APF estava irregular perante o CREA. A partir do momento que a gente conseguiu a revitalização do nosso registro, que foi no final de março do ano passado, acho que é dia 30 ou dia 31 de março, existe todo um processo para isso, entendeu? Então, você inicia novamente com o pedido de registro,
daí você apresenta isso para o Departamento de Relações Institucionais do CREA, depois vai para a Câmara de Agronomia, depois vai para a plenária do CREA, depois da plenária do CREA vai para o CONFEA. Então, existe um caminho longo a ser trilhado para você conseguir recuperar um registro de uma entidade de classe, ou cadastrar um registro de uma entidade de classe nova. Mas como que você recupera um registro de uma entidade de classe de 1967, que um dos documentos me mostra a ata de fundação registrada no cartório de registro de títulos e documentos? Como é que você faz isso, né? Então, toda essa documentação, a gente tinha um estatuto que não estava atualizado com o Código Civil. Então, quando a gente encaminhou a documentação na primeira instância do CREA, que é o DRI, Departamento de Relações Institucionais, a devolutiva que a gente teve é assim: vocês têm que atualizar o estatuto de vocês. Vocês têm que fazer uma assembleia extraordinária e aprovar com os associados um estatuto novo. Só que, para isso, a gente teve que fazer o estatuto, né? Teve que se reunir várias vezes a diretoria para a gente conseguir ter esse estatuto. Bom, daí passamos na Câmara de Agronomia, passamos na plenária do CREA Paraná e fomos para o CONFEA. E o nosso processo no CONFEA chegou ali em dezembro. O pessoal falou assim, eu liguei lá, eu disse: olha, você pode ver meu processo? Isso lá no CONFEA, instância superior, né? Ah, mas vocês não vão ter conselheiro para o ano que vem, que seria 2024. Certo. 2023. 2023, de 2022 para 2023. Ah, mas vocês não vão ter conselheiro em 2023. Eu disse: não, mas eu não quero conselheiro em 2023. Eu quero só o registro para eu ter direito a me habilitar nos editais do CREA. Aí o cara foi lá, deu um parecer no nosso processo, dizendo que tinha um item que estava em desacordo. Um item. E deu um não. Daí eu liguei para ele e falou assim: teu processo vai voltar para o ponto zero, você tem que refazer tudo do novo. Não. Aí veio a devolutiva do cara. Esse foi um banho de água fria ali Sim. em 2022, entendeu? Aí, em 2023, eu disse: então tá bom, nós vamos fazer novo estatuto, nós vamos arrumar o estatuto, conforme o cara lá do CONFEA está dizendo. Eu disse: mas passou no DRI, passou na Câmara de Agronomia, passou na plenária, chegou lá no CONFEA, está errado? Como assim, né? Disse: tudo bem, vamos fazer do jeito que o cara está falando. Quando eu fui agendar a Assembleia Geral Extraordinária para arrumar o item que, segundo ele, estava errado, eu fui olhar, ele olhou o estatuto anterior. Ah, entendeu? sim. Aí eu disse, falei com a menina lá do CREA, né? A Aline, do DRI. Aline, o gerente técnico do CONFEA olhou o estatuto errado, o estatuto defasado. Ela faça um recurso para mim e me encaminhe aqui, que nós vamos devolver o processo. Isso era janeiro de 2023. Eu falei assim: tudo bem, eu vou fazer. Sentei no computador, né? Aí baixou o espírito do advogado aqui, Sim. entendeu? E escrevi um recurso listando tudo que estava errado, né? Até colocando uma linha do tempo ali. Aí eu mandei para o pessoal do CREA Paraná, para eles mandarem lá para Brasília. Daí eu falei para a diretoria: isso agora nós queremos uma reunião com o presidente do CREA. Assim, não, mas vamos falar com o pessoal do DRI. Eu disse: não vamos falar com o pessoal do DRI. Eu quero falar com o presidente do CREA. Aí marcamos uma reunião com o presidente do CREA, Ricardo Rocha. Fomos a Manaus, eu, um do conselho, a nossa tesoureira, a Joema. E eu disse: fulano olhou com má vontade nosso processo, entendeu? Deu um despacho aqui, eu quero que vocês ajudem a gente agora, que nos deem um apoio lá em Brasília. Aí o Ricardo, na época, falou assim: então tá bom, Lela, tem um evento em Brasília agora em fevereiro, e você ou a FF vão como convidados da presidência do CREA, e daí você aproveita a oportunidade e vai lá no CONFEA. Eu fiz isso, né? Fui no encontro de líderes em 2023, fui no CONFEA, me atenderam da recepção pelo telefone, né?
Isso vai aparecer no podcast, mas eu conto isso para todo mundo. Isso é a história desse processo, né? De qualquer forma, a gente... daí eu saí do Confeia, eu disse, mas eu tenho que conversar com alguém. Conversei com o conselheiro do Paraná, do Confeia, né? Conversei com um, conversei com outro, fiz ali o network necessário, né? Fala com o fulano, que era o Lucas, que ele é conselheiro do Confeia, e ele que é da comissão que está o processo de normas, organismos, e tem um nome lá desse conselho. Aí eu falei assim, então tá bom, nosso processo já passou assim, contei toda a história que nem eu estou contando aqui para vocês. No dia da plenária do Confeia, de manhã, o cara me liga no celular, que daí eu peguei o celular dele, o WhatsApp. Lela, mas está faltando um documento aqui. Eu disse, não acredito. Que documento que está faltando? No dia da plenária do Confeia, quando ia para aprovação. Aquelas borboletas tudo na barriga. Ele falou assim, não, mas isso aqui é um documento essencial da 1076, 86, não me lembro qual que era a resolução. Eu disse, tá, mas passou por todos os setores, vai chegar para você no dia da plenária, você está me dizendo que está faltando um documento? Eu respirei fundo e disse, sim, tá, eu vou olhar aqui. O que faltava? Como a gente foi eleito na pandemia, a ata da eleição, em vez de ter a ata da eleição e a ata do... Ela era tudo um anexo só. E aquele processo eleitoral que tem que fazer um procedimento à parte, tinha que... foi tudo juntado, era um anexo da ata de posse, entendeu? Então, eu não tinha uma ata de eleição, eu tinha uma ata de posse com os anexos da eleição, entendeu? E daí ele falou assim... Daí eu tirei foto, mandei para ele, eu disse, isso aqui ajuda? Ele falou assim, é isso mesmo, pode mandar para mim aqui. Aí mandei para ele e daí aprovou o nosso registro. Isso foi em março de 2023. Certo. E como tinha eleição do CREA ano passado, a gente queria que entrasse o pedido da Câmara de Engenharia Florestal antes do decurso de prazo, que não podia mais encaminhar nada. Então, assim, no dia 12 de julho do ano passado, foi encaminhado, que é o dia do Engenheiro Florestal, foi encaminhado um pedido das 3 entidades de classe, a EFOS, a EFLOR e a APEF, solicitando a criação da Câmara de Engenharia Florestal. E daí, na plenária daquele mês mesmo, que na realidade não foi final de julho, foi acho que no primeiro dia de agosto, né? Primeiro dia de agosto, criou-se a Câmara de Engenharia Florestal, que começou a trabalhar esse ano daí. Essa é a história. Foi uma vitória, então, para todos os engenheiros florestais formados no Paraná, então. Para todos os engenheiros florestais formados no Paraná e para todos aqueles que sempre almejaram isso, porque isso não era um sonho meu. Isso era sonho desde quando a gente veio... Como que você trabalhava sem o CREA antes? Hã? Como que vocês atuavam sem sem estar com o CREA inserido? Como que era Não, antes? Nós, todos os engenheiros florestais, estamos dentro do CREA. Sim. Só não tínhamos uma Câmara nossa. Toda a inadimplência era por causa da Câmara, entendi. Entendeu? Assim, Vocês não tinham voz lá dentro do CREA, não tinha... Exato. Na realidade, veja, eu não tenho problema nenhum com o pessoal da agronomia. Só que eu acho que, devido à importância que a engenharia florestal tem para o estado do Paraná, a gente merecia uma Câmara especializada. Sim. Entendeu? Por toda a história que o Paraná teve com a floresta, com a engenharia florestal, né? Olha que nós temos a maior fábrica de papel do Brasil, né? Papel embalagem, né? Dentro do Paraná, né? Olha o que nós temos de reflorestamento plantado dentro do estado do Paraná. Olha o que é a economia, o que é a economia florestal. Lógico que o agronegócio no Paraná nem se discute, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que ocupar os espaços que nos é de direito. Então, por isso que eu achava que tinha que ter uma Câmara de Engenharia Florestal
dentro do estado do Paraná. Viu como é importante as associações, o trabalho, né? Então, eu falei para a Maureen até, né, quando ela estava fazendo aquele roteirinho ali inicial para você ter Sim, esse teu o roteiro aí. roteiro de trabalho. É, eu sempre digo assim que o pessoal fala assim, mas o que que a PEF faz por você, né? Viu? Então, o que que a entidade de classe faz por você? A minha resposta é: a entidade de classe te representa, É. entendeu? Então, você faz o convite aí para todos os engenheiros florestais, porque nem todos é obrigatório, não é? Como que todos os engenheiros estão registrados aí na PF ou não, na Não, associação? Não. não. Assim, e o engenheiro florestal se forma, nem todo engenheiro florestal que se forma busca o CREA, né? Às vezes não precisa trabalhar necessariamente. Sim. Quem precisa de CREA é quem trabalha com projetos, quem representa uma empresa, na área florestal principalmente, né? Mas tem muitos engenheiros que não precisam do CREA, mas podem estar na PEF, Sim, né? Podem ter exatamente. entidade de classe. Por exemplo, alguns professores têm CREA, outros não têm, né? Sim. Então, assim, a gente busca aqui agregar. Como nós temos 5 entidades de classe no Paraná, então os engenheiros florestais acabaram se distribuindo regionalmente, né? Então temos aqui a PF do Curitiba, temos a AMPF naquela região de Ponta Grossa de Jaguaraíva, tem uma em União da Vitória, que é a ASPEF, tem a EFOS, que é lá no sudoeste, e tem a EFLOR, que é ali na região de Irati. Bacana. E falando do CREA aí, deixa eu perguntar para você. Eu fiquei sabendo aqui que vocês também ganharam o prêmio CREA de qualidade e prêmio N Dinamarques. O que é esse Não, prêmio? Como que foi? o prêmio Ené Dinamarques, ele é um prêmio que é realizado pelo Comitê Mulheres do CREA, né? Uhum. E ano passado a gente indicou uma engenheira florestal e nós concorremos dentro da Câmara de Agronomia. Então, ano passado, dentro da Câmara de Agronomia, tinha uma engenheira florestal, mais 4 agrônomas concorrendo. A nossa indicação foi a vencedora, né? Foi a Ieda da Embrapa. Ela ganhou a Enedina no passado. Esse prêmio Enedina é um prêmio recente, Quem que é sabe? Dinamarques? Desculpa a minha Nedina ignorância. Marques foi a primeira engenheira negra do, Do do, Brasil ou do Paraná? do Paraná. Do Paraná. Isso, né? E é uma engenheira civil que se formou, né? Depois de muitas dificuldades que ela teve. Sim. Então, se eu não me engano, foi a primeira engenheira no Paraná também, né? Legal. Então, é um prêmio que o CREA estabeleceu pelo Comitê Mulheres, e esse ano, como a gente já tem a Câmara de Engenharia Florestal, a gente indicou, aí agora pela Câmara de Engenharia Florestal, e a nossa indicação, que foi a engenheira Tânia da Confal, ela foi a vencedora desse segundo momento que a PF já também indicou, né? Então, nós tivemos uma indicada no passado que ganhou, que foi a Ieda da Embrapa, e esse ano a Tânia da Confal também ganhou o prêmio Nedina. Bicampeão. E o prêmio CREA da qualidade é uma premiação da entidade de classe. Certo. Então, ele é uma espécie de uma auditoria que o CREA faz nas entidades de classe. Então, para você participar, você se inscreve nesse prêmio CREA da qualidade. Pode ser que tenha algumas entidades de classe que não se inscrevam para participar, mas a partir do momento que você quer participar, o CREA vai te auditar. Então, tem lá um roteiro de auditoria, né? Tá, você foi a primeira mulher a estar presidindo a PEF, né? Primeira mulher de Desafio. todas as gestões. E como primeira mulher, como que você está avaliando o mercado aí hoje florestal? Qual que é a tua visão aí? Olha, eu assim, eu acho que o mercado, independente para mulher ou para homem, né, ele tem que ser conquistado. Então, você conquista pela sua dedicação naquilo que você gosta de fazer, né? O que que eu vejo? Eu vejo que a gente está tendo bastante demanda, né? Em todas as profissões, acho que não só na engenharia florestal, mas a gente tem que aprimorar um pouco a qualidade do que está saindo, sabe? Então, eu percebo às vezes que
o que está saindo para o mercado ainda precisa ser lapidado. E esse desafio, né? Você está falando saindo, são os profissionais, né? Isso. Esse desafio é só da instituição de educação, ou você acredita que também é do mercado, das empresas também, ter mais vagas de estágio? Quem você responsabiliza para isso? Eu acho que é um pouco de cada coisa, né? Eu acho que a falta de oportunidade de um bom estágio para poder aprender, né? E eu acho que é um pouco uma deficiência mesmo das universidades, né? Não estou querendo aqui classificar nenhuma nem outra, mas assim, de uma forma geral, eu tenho sempre um ciclo de estagiários lá dentro do meu escritório, então eu percebo algumas deficiências, né? Mas não da engenharia florestal em si, e não federal. Então, assim, às vezes positivo, PUC, federal, Tuiuti. Então, de um modo geral, eu percebo assim que os professores, né, que formam os alunos hoje em dia, eles não conseguem, às vezes, enxergar o que o mercado precisa daquele profissional. A realidade da universidade é muito diferente da realidade do mercado de Separado. trabalho, né? Eu sinto isso também nos cargos aqui da editora que a gente tem também. Quando vem as vagas de estágio que a gente abre também, vem. Você tem que lapidar, né? A gente, poxa, mas não sabe isso. A faculdade não te ensinou isso aí? Ah, não sabia, não. Então tá. Mas eu acho que isso é uma tendência desse mundo moderno que a gente está vivendo, E que sabe? que era para ser, eu acredito, até puxo a orelha dessa nova geração, que para nós, eu me lembro, nossa época, de você, a informação era difícil, você tinha que ir à biblioteca, você tinha que pesquisar em livros, né? Hoje a Muito informação está fácil, na né? palma da mão, gente. Muito Eu fácil. fico, às vezes, indignado, assim. As pessoas perdem muito tempo com essa ferramenta maravilhosa que tem, com tanta bobagem, né? E ali você pode pesquisar tanta coisa interessante. Eu digo sempre que o meu pessoal lá, né? Eu disse assim, pessoal, vocês têm que ler para vocês poderem saber escrever. Então, quem não lê, não sabe escrever, entendeu? Então, eu sinto essa deficiência. E os porque... smartphones, isso aí traz uma leitura muito dinâmica, muito pouca, né? Tipo assim, escreve, o corretor corrige ou não corrige, e vai daquele jeito mesmo, né? Eu, como jornalista, falo. Hoje, você escrever na internet, você erra, o erro não é tão gritante, porque você vai lá rapidinho e corrige. Agora, imagina quando era aquele jornal de sábado, de domingo, que você tinha que. Uma vírgula errada já estava impresso lá, tantos mil jornais, tantas milhares de revistas, e agora? Já imprimiu. Os mais antigos vão lembrar Não do que tinha mais como voltar atrás, né? Os mais antigos, os engenheiros florestais das antigas vão lembrar do que eu vou falar agora. Os projetos de reflorestamento que foram protocolados no IBAMA antigamente, eles eram em 5 vias. E era papel carbonado, com carbono, entendeu? Então, cada uma folha tinha a rosa, tinha a branca, tinha a azul, era assim, com carbono. Então, tinha pessoas, secretárias, que só faziam aquilo, preencher na máquina de escrever o projeto de reflorestamento. Imagine errar alguma coisa ali. Essa é uma geração que tão a facilidade atrás da informação cresceu, mas também a facilidade de você errar e consertar também, né? Então parece que a responsabilidade diminui. Lela, eu vou te passar aqui, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que se chama Isso é Referência para Você? Então a gente vai colocar umas imagens aqui e você nos diz se isso é referência para você. Agradeço novamente a Vale do Tibagi, que está patrocinando esse episódio de hoje. Vamos lá, Barba. Uma primeira imagem. Família, é referência para você? É, referência para mim. As minhas filhas, né? Fiquei sabendo que você é mãezona, né? Sou bem coruja, né? Então, as minhas filhas, né? Minha irmã, principalmente, que eu tenho um contato muito grande com ela, né? Meus sobrinhos, isso daí é família, eu acho. Bem referência. Contato. E os filhos são um orgulho, né? A gente tem, né, a extensão da... As minhas são. Não, eu acho que quem é pai, né? Eu sou pai também de 2 filhos,
Claro que a gente às vezes deposita muita expectativa, né? É isso, a gente tem que controlar um pouco, né? É, Porque a gente quer que eles talvez sejam mais do que eles. Eles podem ser muito mais, né? Mas a expectativa, né, que a gente cria às vezes a gente não pode se projetar em cima deles, né? exatamente. Eles têm o caminho deles para construir, É, né? exato. Legal. Próximo, Barba. Natureza. Você é uma pessoa do campo, da natureza. Ontem foi o Dia Mundial do Mundial do Meio Meio Ambiente, Ambiente. É. né? Aqui falando um tema bem importante. Então, como engenheiro florestal, eu entendo que a gente faz parte da natureza, né? O homem faz parte da natureza. A gente não pode segregar as coisas, então a gente tem que saber conviver com ela, né? A gente tem que produzir, a gente tem que conservar, saber conservar, né? Então, eu vejo que a natureza, você não pode segregar o humano, social, o econômico, é, tem que estar tudo alinhado, tudo fluindo ordenadamente, né? Em consonância. Então, Sim. né, eu acho que o ser humano faz parte da natureza, tem que saber conviver com ela e tem que aproveitar as oportunidades que a natureza te A oferece, natureza entendeu? serve, né? Ela tá aí para servir o homem, né? Uhum. Claro que é uma sinergia que a gente tem que trocar com a natureza, né? Ela serve a gente, mas a gente tem que protegê-la para ela que continue servindo, né? O ser humano. Próximo, Barba. Essa aí, claro que vai ser referência para você, né? Uhum. Engenharia florestal, né? É, eu sou engenheira florestal raiz, sempre falo isso, né? Por que É, é engenharia florestal raiz? O que é? porque é aquela que finca na terra, né? Sim, E ali ela desenvolve, né, todas as suas entendi. ramificações, entendeu? Então, eu entendo que, assim, a gente tem que mostrar que a gente é firme, forte, por isso que eu entendo que O raiz desse é porque a gente usa muita expressão. Ah, o raiz é para coisa que é de antigo, né? Passado, né? Mas não, o teu raiz eu vi que era diferente. o meu raiz De- eu entendo que é É, assim, forte de fixação, entendeu? Então, né, que dá suporte para as demais coisas, porque não adianta você ter uma árvore com uma raiz exato. rasa, né? É. Que ela não vai sobreviver muito tempo, ela vai tombar, vai cair. Então, Isso é bom, né? Você olhar lá para trás quando a gente escolhe uma faculdade, eu passo por isso também, e você vê que fez a escolha certa, né? Isso é impagável. eu sou feliz com a profissão que eu escolhi, né? Eu amo o que eu faço e eu acho que é isso que é importante, entendeu? Você gostar daquilo que você faz. E é assim que você vence, né? Porque se você escolheu a profissão errada, eu sempre digo pro meu pessoal: olha, se vocês não querem ir para o meio do mato, se não querem afundar o pé no meio do barro, vocês estão na profissão errada, vocês tinham que ter escolhido outra coisa. Gosta de cobra, aranha, tem medo, escorpião, né? Então, assim, mas a partir do momento que você se realiza, né? Eu me considero uma pessoa realizada dentro da minha profissão. Então, eu sou feliz com isso. Que bom, que ótimo. E o próximo, é o último, acredito. Associativismo. Sei que é Está dentro do referência. nosso tema aqui, É, né? Então, é, as entidades de classe, as associações, são importantes, na minha opinião, dentro de todas as profissões. Né? Você tem que estar representado por uma pessoa que leve para frente aquilo que a maioria da, 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 daqueles profissionais esperam de você. Então, eu espero representar bem a minha entidade de classe, né? Levar as opiniões e as necessidades, as demandas que os nossos associados têm lá dentro da PEF e tentar solucionar os problemas que eles nos trazem, né? Então, eu acho que uma entidade de classe tem que ser isso, tem que representar o profissional e buscar soluções que eles esperam
da associação da entidade de classe. Eu acho bem importante. Nós somos associados, né? A revista Referência é associada da BINSE, né? Eu acredito que é o único veículo de comunicação assim que trabalha que é associado da BINSE. E temos parcerias com o CIPEM, que é do Mato Grosso, uma parceria bem. Quero deixar um abraço para todos aí da BINSE, do CIPEM. Temos parceria com a IMEX, do Pará. A BINSE é o Juliano, né? É o Juliano Vieira, presidente, Paulo Pupo é o superintendente, o Valdinei também lá do CIPEM, um abraço para lá do pessoal também lá do Mato Grosso, da IMEX também, da Sinderge também, né? A gente tem uma parceria muito boa lá no Rio de Janeiro, que é uma associação de lojas que vendem madeira lá na região do Rio de Janeiro. E várias outras associações, né, que a gente também conversa bastante, com a CR Santa Catarina, a Geflora, enfim, lá no Rio Grande do Sul. Um abraço aí, porque é um trabalho muito importante para o segmento florestal, madeireiro de base florestal. Eu acho que a gente... E da PEF também, né? Que a gente participa até do grupo do WhatsApp lá. Nós temos um projeto aqui de fazer um plano de marketing e comunicação, levando para a sociedade o papel do engenheiro florestal. Então, isso é um outro sonho que eu tenho aqui, né? Os outros já ficaram na gestão anterior. Podem contar com a revista Referência Florestal, que vocês precisarem de apoio. Tá bom, obrigada. Estamos aí. Obrigada, Fábio. Agradeço aqui, né, pela oportunidade, pela conversa, muito interessante. Já tinha participado de algum podcast? Não, primeira vez. Essa é a intenção nossa aí do podcast Referência, que é uma novidade dentro do segmento, né, madeireiro de base florestal, e dar essa oportunidade, né, de a gente contar essa história, as histórias, o trabalho de cada profissional aí dentro desse segmento. Para as pessoas poderem conhecer também, mais, né, de quem faz, né? E o que cada um atua, né, em cada área de atuação, para poder oportunizar mesmo esse leque grande que a gente tem dentro da engenharia florestal. Então tá bom, agradeço novamente a Vale do Tibagi, que está patrocinando o episódio de hoje. Gratidão, Lela, Regina Curti Bétega, pela tua presença aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigada a todos aí que participaram disso. Então, nós temos à disposição. Obrigado vocês pela audiência e até a próxima.